Seja bem-vindo ao canal A Bíblia Falada. Livro de Gênesis, capítulo 13. Subiu, pois, Abrão do Egito para o lado do sul, ele e sua mulher, e tudo o que tinha, e com ele Ló. E era Abrão muito rico em gado, em prata e em ouro. E fez as suas jornadas do sul até Betel, até o lugar onde a princípio estivera a sua tenda, entre Betel e Ai, até o lugar do altar que outrora ali tinha feito. E Abrão invocou ali o nome do Senhor. E também Ló, que ia com Abrão, tinha rebanhos, gado e tendas, e não tinha capacidade a terra para poderem habitar juntos, porque os seus bens eram muitos, de maneira que não podiam habitar juntos. E houve contenda entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló, e os cananeus e os perizeus habitavam então na terra. E disse Abrão a Ló: Ora, não haja contendas entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos irmãos. Não está toda a terra diante de ti? Eia, pois, aparta-te de mim, e se escolheres a esquerda, irei para a direita, e se a direita escolheres, eu irei para a esquerda. E levantou Ló os seus olhos, e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes do Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra, e era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão, e partiu Ló para o oriente, e apartaram-se um do outro. Habitou Abrão na terra de Canaã, e Ló habitou nas cidades da campina, e armou as suas tendas até Sodoma. Ora, eram maus os homens de Sodoma, e grandes pecadores contra o Senhor. E disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se apartou dele: Levanta agora os teus olhos, e olha desde o lugar onde estás, para o lado do norte, e do sul, e do oriente, e do ocidente. Porque toda esta terra que vês, te hei de dar a ti, e a tua descendência para sempre. E farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, também a tua descendência será contada. Levanta-te, percorre essa terra, no seu comprimento e na sua largura, porque a ti a darei. E Abrão mudou as suas tendas, e foi, e habitou nos carvalhais de Manre, que estão junto a Hebron, e edificou ali um altar ao Senhor. O capítulo que lemos hoje carrega uma reflexão profunda e revela algo realmente poderoso para nós. Existem momentos na vida em que tudo parece depender de uma escolha, uma decisão que parece simples, mas que pode definir o rumo de toda uma história. A Bíblia nos apresenta exatamente um desses momentos em Gênesis 13. Abrão e Ló haviam prosperado muito. Tinham rebanhos, servos, riqueza e muitas posses. Mas a prosperidade trouxe um problema inesperado. A terra já não era suficiente para os dois. E então surge uma situação que revela algo profundo sobre o coração humano. Uma decisão precisava ser tomada. E essa decisão nos ensina lições espirituais poderosas que continuam extremamente atuais para a nossa vida hoje. A primeira coisa que chama a atenção na história é a atitude de Abrão. A Bíblia diz: E houve contenda entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló. Quando conflitos surgem, muitas pessoas tentam defender seus direitos a qualquer custo. Mas Abrão escolhe algo diferente. Ele diz a Ló: Não haja contenda entre mim e ti, porque somos irmãos. Abrão poderia ter usado autoridade. Ele era mais velho, era o líder da família, mas ele escolhe preservar a paz. E então, ele faz algo surpreendente. Não está toda a terra diante de ti? Escolhe para ti o lado que quiser. Abrão entrega a escolha. Isso revela algo muito profundo. Quem confia em Deus não precisa lutar desesperadamente por tudo. Quem confia em Deus sabe que aquilo que é promessa de Deus não pode ser roubado por circunstâncias. Abrão sabia que Deus era sua verdadeira provisão. Agora chegamos ao momento decisivo. A Bíblia diz:
Levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada. A região parecia perfeita, verde, fértil, próspera. A Bíblia ainda compara aquele lugar com o jardim do Senhor. Humanamente falando, parecia a melhor escolha possível. Então, Ló escolhe aquela terra. Mas existe um detalhe muito importante que aparece logo depois. A Bíblia diz: os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Ló escolheu baseado apenas no que viu. Ele avaliou riqueza, aparência e prosperidade, mas não avaliou o ambiente espiritual. E aqui está uma das grandes lições de Gênesis 13. Nem tudo que parece bom é realmente bom para a nossa vida. Muitas decisões parecem promissoras no começo, mas carregam consequências profundas no futuro. Outro detalhe importante é que a Bíblia diz: e armou as suas tendas até Sodoma. Perceba algo interessante. Ló não foi direto para Sodoma, ele apenas se aproximou. A proximidade começou pequena, mas a Bíblia mostra que com o tempo, Ló acabou vivendo dentro daquela cidade. Isso revela um princípio espiritual muito sério. O afastamento de Deus quase nunca acontece de uma vez. Ele começa aos poucos. Um pequeno compromisso com valores errados, uma pequena aproximação com ambientes que nos afastam de Deus, pequenas concessões. E quando percebemos, já estamos envolvidos em algo que nunca imaginamos. Depois que Ló se separa, Deus fala com Abrão novamente. E o que Deus diz é poderoso. Levanta agora os teus olhos e olha desde o lugar onde estás, porque toda esta terra que vês te darei. Perceba a diferença. Ló levantou os olhos para escolher. Abrão levantou os olhos para receber promessa. Ló confiou na aparência. Abrão confiou na palavra de Deus. E Deus amplia ainda mais a promessa. Ele diz: farei a tua descendência como o pó da terra. Quando colocamos Deus em primeiro lugar, Ele faz muito mais do que poderíamos conquistar por nós mesmos. Essa história não é apenas um relato antigo. Ela reflete escolhas que nós também fazemos todos os dias. Muitas decisões da vida parecem apenas práticas. Um trabalho, uma mudança, uma amizade, um relacionamento, uma oportunidade. Mas a pergunta espiritual é: essa escolha aproxima você de Deus ou te leva na direção contrária? Nem sempre o caminho mais lucrativo é o caminho mais sábio. Nem sempre o caminho mais fácil é o caminho de Deus. A história de Gênesis 13 nos ensina algo muito profundo. As decisões que tomamos hoje moldam o lugar onde estaremos espiritualmente amanhã. Talvez hoje você esteja diante de alguma escolha, algo que parece promissor, algo que parece vantajoso. Mas a pergunta mais importante não é apenas: isso parece bom? A pergunta mais importante é: isso agrada a Deus? Abrão nos mostra que quando colocamos Deus acima das circunstâncias, podemos viver em paz. E quando confiamos na promessa de Deus, não precisamos correr atrás de tudo que parece oportunidade, porque aquilo que Deus preparou para nós, ninguém pode tirar. Gênesis 13 nos mostra dois caminhos, um baseado na aparência, outro baseado na fé. Ló escolheu com os olhos. Abrão confiou em Deus. E no final da história bíblica, vemos claramente qual caminho produziu verdadeira bênção. Talvez hoje, Deus esteja nos chamando a tomar decisões diferentes. Decisões que priorizam a presença de Deus acima das vantagens momentâneas. Porque a maior prosperidade não está na terra que escolhemos, mas na presença de Deus que nos acompanha. Se essa reflexão falou ao seu coração, reserve um momento agora. Ore, peça a Deus sabedoria para as decisões da sua vida, porque quando colocamos Deus à frente das nossas escolhas, Ele guia os nossos passos para lugares que os nossos olhos jamais conseguiriam prever. Se essa mensagem falou com você, acompanhe a série de Gênesis conosco.